A verdade dos fatos sobre o Carille é a seguinte. O Marcelo Teixeira, no momento que contratou o Fábio Carille, o presidente Marcelo Teixeira alinhou com o Carille duas metas. E falou pro Carille o seguinte: olha, Carille, estou te contratando para que você coloque o Santos de volta à Série A do futebol brasileiro e para que você classifique o time para a Copa do Brasil. Esses eram os dois objetivos do treinador Fábio Carille. O Santos já está de volta à Copa do Brasil e o Santos tem tudo para voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. Por isso que o presidente Marcelo Teixeira, que foi o responsável pela contratação do Carille, foi o Marcelo que ligou para o Carille, foi o Marcelo que convenceu o Carille a voltar ao Brasil, mesmo com todo o imbróglio envolvendo o Vevaren Nagasaki. A contratação do Carille foi responsabilidade do presidente Marcelo Teixeira. Por isso que o Marcelo, neste momento, ele acaba, de alguma forma, ficando numa situação complicada, Gabriel Zupo, para demitir o Fábio Carille. Ele fala, olha, o que eu combinei com o Carille, ele está entregando. Ele já colocou o Santos na Copa do Brasil do ano que vem e vai subir o Santos. É claro que ainda o Santos não está matematicamente garantido na Série A do futebol brasileiro, mas faltam 9 pontos, 10, 11 pontos, enfim. Então, é quase impossível, improvável que o Santos não volte à primeira divisão do futebol brasileiro. Com isso, é claro que existe uma tendência de o Carille permanecer até o final do ano. Eu perguntei para essas pessoas sobre se existe alguma chance do Carille ficar para o ano que vem. A resposta foi não. 0. Não existe qualquer chance do Carille ser mantido para o ano que vem, viu, Gabriel Zupo? Então, é claro, se já não tem chance do Carille ser mantido para o ano que vem, todo mundo sabe que o Santos já está buscando treinador. Só não tem proposta, só não está contratado. Mas conversas existem. E as conversas são, claramente, com o Jorge Sampaoli. E sobre o plano B, acho que a Gabriela Brino trouxe esse nome hoje, e é verdade, o plano B é o Cuca. O plano B é o Cuca. O Cuca é o segundo nome da lista do Santos. Aliás, o Santos tentou o Cuca há cerca de 40, 50 dias atrás, né, Gabriel Zupo? Isso, após o empate com a Ponte Preta. Exatamente. O Santos tentou o Cuca naquele momento, o Cuca optou por não voltar ao mercado do trabalho. Então é isso, Gabriel Zupo. Hoje existem 2 nomes para a diretoria santista. O Sampaoli é o plano A e o plano B é o Cuca. É o que eu tenho de informação realmente. Então, Marcão, sobre o Cuca, eu vejo que ele divide muita opinião. Eu vejo que tem muito torcedor que adora o Cuca. Eu particularmente não gosto, tá? Eu particularmente acho que o Cuca tem um trabalho que é um trabalho de respeito no futebol. Ele se colocou entre os melhores treinadores do futebol brasileiro, por mérito dele. Tem números interessantes, até no Santos. Vice-campeão da Libertadores da América. Foi campeão da Libertadores da América pelo Atlético Mineiro. Teve trabalhos razoáveis em outros clubes. Eu, particularmente, não gosto do jeito do Cuca trabalhar. Eu acho o Cuca um cara muito complicado no dia a dia. Você contrata o Cuca e você não sabe o que vai acontecer daqui 6, 8 meses. Então, particularmente, não me agrada. Agora, ele tem números interessantes na carreira. Ah, sim. O currículo dele, Marcão, é um bom currículo. A gente não pode falar assim que ele é um mau profissional, porque ele conquistou diversos títulos, fez história com o Atlético Mineiro. Toda vez que foi pro Atlético Mineiro, pelo menos grande maioria, ele acabou conquistando vários títulos e acabou fazendo história. Mas assim, vamos lá, vamos colocar na balança o lado negativo e positivo do Cuca. Negativo, o Cuca não cumpre promessa, o Cuca deixa as diretorias e clubes na mão, porque assim, beleza, vamos fazer um projeto a longo prazo, Cuca, o primeiro ano seu você vai bem, aí o segundo ano a gente vai montar o seu time para Libertadores. O Cuca vai falar assim, beleza, fecha o contrato. Sabe o que acontece a partir do segundo ano? Ele finge que alguém tá doente, que ele tá doente. Aí ele fica 2, 3 meses fora e depois volta em outro time ganhando bem mais. É a estratégia que ele usa. Errado, ele não é.
Porque tem quem contrata. Tem quem contrata. O problema do Cuca, para mim, é a falta de palavra com os clubes, com os dirigentes. Isso, e outra, essas atitudes do Cuca atrasam todo o planejamento. Então, assim, o Cuca, ele é bom treinador? Sabe trabalhar com jovens, blinda a CT, pega os problemas extra-campo e não deixa entrar no campo, como ele fez lá em 2020. Só que ele também tem problemas. Além dessa questão de ser um treinador sem palavra, a gente tem que avaliar que é muito engraçado que ele parece uma Coca-Cola de 3 litros. Toda vez que chega na metade, acaba o gás. Acaba o gás. Porque se vamos analisar 2008. Ele começa oscilando, encontra uma regularidade, o Santos ganha 2, 3 jogos ali com ele, aí depois ele volta a ir mal, o Santos volta para a zona de rebaixamento e ele é demitido. 2018, quando ele volta, ele pega o time na zona do rebaixamento, faz esse time chegar bem perto ali do G6, só que o que acontece? Acaba o gás e o time fica ali em 10º. 2020, ele vem pela terceira vez, ele pega o Santos cheio de problemas, transfer ban, consegue pegar um Santos eliminado nas quartas de finais para a Ponte Preta e pega e até que faz um bom brasileiro com o elenco que ele tinha. O time titular era bom. Eu não gosto daquela frase, ele tirou leite de pedra. Isso daí, para mim, não tenho essa visão. O time titular do Santos era bom. Para mim, tirar leite de pedra é se ele fosse campeão do Campeonato Brasileiro. Que aquele ano tinha condições sim, mesmo com um elenco que não fosse lá aquelas coisas. Agora, o Cuca, ele sempre foi um treinador que acaba o gás, que nem pega a Libertadores. O Cuca sempre foi um treinador que faz um gol e recua, igual o Carille, só que ele não chega a ser tão exagerado como o Carille. Só que ele tem essa filosofia de fazer um gol e agora vamos pro contra-ataque, ele também tem. A diferença dele pro Carille é que se ele toma o gol primeiro, ele consegue ir buscar a virada. Só que vamos analisar a Libertadores. A primeira fase, ele vai bem. As oitavas, ele não vai tão bem, porque ele ganha lá em Quito da LDU. No jogo de volta, ele joga retrancado e quase perde a classificação para a LDU dentro da Vila Belmiro. Aí nas quartas, amassa a Grêmio. Nas semis, amassa o Boca. E todo mundo criou uma expectativa que o Santos poderia ser campeão da Libertadores. Só que o que acontece? Por que o Santos chegou até a final da Libertadores? Ele armou um time ofensivo, ele armou um time sem medo. E na final ele voltou a ser o que era. O quê? Um treinador que tem medo. A partir do momento que naquela Libertadores, todo mundo fala, o John, o Pará, esse, aquele, Soteldo, Felipe, Jonathan, Marinho, vamos analisar. A escalação já foi errada, ele começar com o Sandri de titular. E não tô falando de escalar o Sandri. Era para ter colocado o Lucas Braga nas costas do Marcos Rocha aquele dia. Aí depois ele coloca um menino que nunca tinha atuado com frequência no profissional, zagueiro, como lateral esquerdo numa final de Libertadores. Aí depois ele quer arranjar confusão segurando a bola do lado de fora. Tirou o foco total da equipe e a concentração. Aí tomou o gol através de erros dele. Sabe, você pode falar que o Pará errou porque errou, que o John parou no meio do caminho porque parou, mas a gente tem que analisar que todos esses erros foi uma perca de concentração e também erro de escalação desde o início do técnico Cuca. Então hoje não sou a favor da volta dele não, Marcão. O Cuca, eu acho que nós temos outros... Agora sim, perfeito. Acho que nós temos outros treinadores no mercado que podem fazer um trabalho melhor do que o Cuca, né? O Cuca fez um trabalho ok, acho que administrou uma crise muito grande nos vestiários. Ele foi treinador e gerente de futebol em 2020 e 2021. Mas o Cuca se mostrou um treinador de movimentos que, na verdade, não agradam, né? Ele é um treinador que não gera confiança para o torcedor, para a diretoria, para o elenco. Então, eu não traria o treinador Cuca. Ah, Marcão, mas o Sampaoli também tem ali um caráter duvidoso e tal. O Sampaoli, na verdade, é um cara difícil de lidar, né? Sobre o caráter eu não entro muito nessa questão, né? Eu acho que falar de caráter é meio complicado, é muito sério você falar de um caráter de um profissional. Eu não quero entrar muito nisso. O que nós temos do Sampaoli é que é um cara que cobra muito, é um treinador ali obcecado por resultado, ele gosta de fazer ali situações diferentes de jogo a jogo, isso incomoda muitas vezes o elenco. Ele é um treinador que vai chegar fazendo muitas mudanças. Então, é claro que você tem ali dois treinadores com características totalmente diferentes, né? O Cuca
é mais ali um treinador também que cobra muito, mas é um treinador que os jogadores gostam mais do Cuca do que, por exemplo, do Sampaoli. Então, são características de treinadores diferentes. Eu acho o Cuca um treinador mais próximo do Carille do que o Sampaoli. Para mim, o Cuca é um treinador mais próximo do que temos hoje do que o Sampaoli. O Sampaoli seria uma mudança radical. Trazer o Sampaoli hoje é justamente dar voz ao torcedor. Zupera, se o Santos quer ouvir o torcedor, quer ouvir o que a arquibancada fala, é o Sampaoli. Entendeu? É o Sampaoli. O Sampaoli é o que 90%, 80% da torcida quer. O Cuca, se chegar, não vai ser rejeitado, mas também não vai ser ovacionado. Então, e não tem muitos nomes no futebol brasileiro, viu, Gabriel Zupo? Aí você vai ter Luxemburgo, Filipão, esses nomes que também não agradam, né? Também não agradam. Olhando o momento atual, Luxemburgo, na minha opinião, já passou o momento dele, o Filipão também já passou o momento dele, aí você teria que ir para fora, buscar alternativas, como São Paulo buscou do Zubeldia. Mas aí carece também de você ter um trabalho muito bom de inteligência, né? Análise de departamento de inteligência, para, de alguma forma, captar um treinador que esteja adequado às características do clube. Tem nomes, né? Veja, o Ramon Dias. Ninguém falava do Ramon Dias há um tempo atrás. O Zubeldia, ninguém falava. Por mais que o torcedor do São Paulo, muitos criticam o Zubeldia, hein? O Zubeldia tá longe de ser unanimidade no Morumbi, hein? Eu escuto muito São Paulino criticando o Zubeldia, que ele não conhece muito do elenco, que muda mal. Então, assim, ter um treinador que será unanimidade é muito difícil. Mas eu apostaria as fichas no Sampaoli. Para mim, é o treinador certo para o Santos Futebol Clube se o Santos quiser chegar o ano que vem e brigar por alguma coisa. Agora, importante quando a gente fala do Sampaoli, Zupô, vale destacar que quando o Sampaoli chegou no Santos, o Santos caiu numa Sul-Americana de forma precoce, o Santos não chegou à final do Campeonato Paulista, o Sampaoli também teve muitas dificuldades no começo do trabalho dele, né? Não é só alegria também, né? Exatamente, Marcão. Ele pegou aquela fase inicial, a gente teve até um início muito agradável, né? Ganhando o Clássico do São Paulo no Pacaembu, fazendo 4 no São Bento, ganhando da Ferroviária. E ele começou a pegar jogadores questionáveis e fazer pelo menos ser um jogador útil, como foi o caso do Giamota, até do Sacha, né? Só que assim, se a gente for analisar, o Santos também teve resultados que não era para ter na parte negativa. O Santos não era para tomar 5 do Ituano, o Santos não era para tomar 4 do Botafogo de São Paulo, tomou 4 do Palmeiras no Brasileirão. Então, assim, o Sampaoli, ele é bom treinador, mas é um treinador que também tem defeitos, não é tudo alegria. Por exemplo, o Santos foi eliminado na Copa do Brasil em 2019, muito por conta de ter jogado mal contra o Atlético Mineiro, que era um time em 19 bem limitado, um time que brigou contra o rebaixamento, aqui dentro do Pacaembu. O Santos tomou 2-1 de virada. Então, assim, teve eliminações que não era para o Santos ter tido. E o Sampaoli teve demérito nisso também. É que na época, o que eu não gosto muito do Sampaoli é que tudo que ele fala, tudo que ele pede, tudo que ele traz, o pessoal aplaude, como se não tivesse lado negativo. Em 2019, a minha preocupação era essa. Ele pedia esse, não. Se ele pediu, vamos ver como o lado positivo, que tudo vai dar certo. Se ele pedisse qualquer bagre... É um cenário diferente agora, né, Zupô? Exato. Porque, veja, vamos lá, eu acho que o Santos hoje precisa de um goleiro. Eu acho que o Gabriel Brazão, por aquilo que tem mostrado, pra mim o Gabriel Brazão é um goleiro que consegue levar a temporada 2025. Eu acho que o Santos, no meu ponto de vista, eu acho que o Santos precisaria negociar o João Paulo. Eu não vejo o João Paulo aceitando ser reserva. Uhum. O João Paulo é um jogador que, por tudo aquilo que tem ali já no futebol, ele não vai aceitar tranquilamente ser reserva do Gabriel Brazão. Então, acho que o movimento natural é negociar o João Paulo para um outro clube e trazer um segundo goleiro para ficar no lugar do Gabriel Brazão, caso ele tenha algum tipo de problema. Mas eu iria de Gabriel Brazão e não
traria um goleiro titular do mercado. Vamos olhar as laterais. Aí talvez o Santos precise se reforçar, né? Porque você tem o Sherman pela direita. Não me parece que o Rodrigo Ferreira é um lateral que vai agradar o Sampaoli. Longe disso. O Rainer também não vejo. Aí você tem o Aderlan, que só volta em abril. Eu creio que o Aderlan ele use. O Aderlan para elenco. O Aderlan é um jogador que poderia encaixar no perfil do Sampaoli. Zagueiros. Olha, zagueiros, eu acho que o João Basso joga com o Sampaoli. O João Basso tem qualidade para sair jogando. Também acho. O Gil não vai ficar. O Jair joga com o Sampaoli, o Luan Pérez joga com o Sampaoli, tanto é que já jogou. Alex não. O Alex, na verdade, ele só joga no departamento médico. Em campo ele não joga, então isso aí se descarta, né? Aí você vai pra lateral esquerda. Quem nós temos lá? O Souza. Eu acho que ele pode ser lapidado pelo Sampaoli. Talvez, se o Carille já antecipasse esse trabalho, seria muito interessante, mas o Carille vai deixar o Souza cru pro treinador futuro. Aí nós temos o Escobar. Eu acho que o Escobar pode ser aproveitado. Eu vejo o seguinte, eu sei que o Zupo não gosta muito do Escobar, mas, cara, eu acho o Escobar um cara raçudo, que se bem trabalhado ali, ele pode fazer arroz com feijão. O problema do Escobar ele não tem qualidade para chegar à linha de fundo. É um jogador tecnicamente horroroso, mas é um jogador que, fazendo a parte defensiva, ele faz o feijão com arroz. Eu acho que existe um certo exagero às críticas ao Escobar. Essa é a minha opinião. Mas não acho que o Escobar é craque, não acho que ele é brilhante, não acho nada disso. Mas eu vejo exagero nas críticas ao Escobar. Tem jogado mal as últimas partidas. O Dodô não serve pra nada, o Dodô vai cumprir tabela até o final do ano. Agora vamos ao meio-campo. Tem o Kevson também, né? Tem o Kevson também. O Kevson que volta já no Paulista, não é verdade? O Kevson já volta no Campeonato Paulista. Esse pode ser um bom nome. Verdade, Zupô. Pode passar o Escobar. Você sabe que eu acho que ele pode fazer, talvez, pra usar o Escobar, ele pode colocar o Kevson de ala, como o Marcelo Fernandes fazia, e colocar o Escobar na lateral, como ele fez com o Jorge e Felipe Jonathan. Exato. Talvez ele ache utilidade pros dois. Porque ele revezava ali, né? Isso. Ora o Jonathan era lateral esquerdo, não jogava nada, e ora o Jonathan era meia, também não jogava nada. Então ele revezava jogando mal. Era regular, né? Exatamente. O Jonathan, por exemplo, ele revezava jogando mal na esquerda ou no meio-campo, né? Mas ele jogava mal nas duas. Agora, no meio-campo, você tem. Aí que mora o perigo. É verdade. Aí que mora o perigo. O Sandri. O Sandri vai ter oportunidade com o Rorrito, hein? O Sandri vai jogar. Quem é que promove o Sandri pro profissional? Sabe quem foi? Sampaoli. Rorrinho. Sampaoli. O Sandri é interminável no Santos. O Sandri vai jogar com o Sampaoli. E o senhor vai bater palma e vai falar que o Sandri tem qualidade. Então o Sandri vai jogar. O Sandri fica no grupo. Schmidt fica no grupo, Pituca fica no grupo. Rincon fica no grupo. Então, esse quarteto ali do meio campo, eu não vejo que ele vai mudar muito, não. Agora, aí você tem a meia. Patrick tá fora. Serginho fora. Serginho, 2 anos maravilhosos, tá fora. Juliano, eu não sei. Juliano, não sei nem o Biliarce, viu? Porque talvez ele conheça o Biliarce, né? Esse é o medo, né? É capaz de falar Yokonoko Biliarce, fuera de Santos. E aí no ataque, acho que o Guilherme é um jogador hoje dos mais importantes do elenco santista. Eu não vejo nenhum treinador que chegue no Santos abrindo mão do Guilherme. Não é craque, mas olhando esse elenco do Santos, o Guilherme tá nadando de braçada. O Guilherme hoje nesse elenco do Santos Futebol Clube nada de braçada. Aí temos lá quem? Julio Furt, não sei. Eu acredito que ele fique com os 2 centroavantes do Santos. É que o Furt tá muito mal, né? Sim. Eu falo que assim, a situação do Juliano e o Furt, eu acho que tudo vai depender da condição física dos dois. Porque o Furt, pra mim, parece que ele tá com um problema crônico no pubis. Tem alguma coisa... tudo bem, vai ter gente que falar, Marcão, o Furt não joga nada. Eu discordo. Eu acho que o Furt, e por tudo aquilo que ele fez no México e pelas informações que também nós tínhamos ali, muita gente que falava sobre o Furt falava muito bem dele. Então assim, o Furt não era a 7ª maravilha. Tudo bem, não era a 7ª maravilha, mas também não é o jogador que está se mostrando agora. Eu acho que tem algum problema físico com o Furt e me parece que deve ser a questão do pubis.
Você viu o Furt no último jogo? Nossa, não aguentava. Ele não aguenta correr, cara. Parece um jogador que tá jogando com peso nas duas panturrilhas. O Furt parece um jogador que tá jogando com peso nas duas panturrilhas. É impressionante. Então tem algo aí relacionado à questão física do Furt. Eu tenho minhas dúvidas se ele vai escolher o Furt. Agora, acho que o Sulfa não vai ficar com o Sampaoli. Quem que é o outro? O Otero... Eu acho que o Otero pode ser que fique. La Quintana esquece. O Nacho La Quintana não fica. Porque o Nacho, na verdade, é contrato de 3 meses e o Santos ou compra ou devolve, né? Pelo amor de Deus, devolve, que eu vi que a opção de compra, ela só é acionada, essa opção, em caso de acesso. E qual é o valor? 1,5 milhão de euros. Exato. Não vale a pena, não. Não vai acontecer nada. Então, eu acho que, diferente do que nós tínhamos no passado, eu vejo o Santos com uma estrutura já montada. O Santos tem um goleiro bom, não vai precisar mudar o goleiro como ele mudou lá atrás, porque o Vanderlei não era o goleiro adequado para ele. O Brazão já é. O Brazão se encaixa. O Brazão se encaixa naquilo que gosta o Sampaoli. Então ele não vai mudar o goleiro. Ele talvez tenha que liberar o João Paulo para o mercado. Porque o João Paulo não vai aceitar ser reserva do Gabriel Brazão. E uma outra coisa, o São Paulo é esperto. A primeira falha do Gabriel Brazão, com o João Paulo no banco, a torcida modinha vai pedir o João Paulo. Então o São Paulo sabe que não é interessante ter o João Paulo. É a mesma coisa o Corinthians. Imagina o Cássio na reserva. Não tem sentido. Porque pro santista, para uma parte da torcida santista, o João Paulo pro Santos equivale o mesmo que o Cássio pro Corinthians. A diferença é que o Cássio ganhou o Campeonato Brasileiro, Paulista, Libertadores, Mundial. Mas tem muito santista que idolatra o João Paulo de tal maneira que se o João Paulo estiver no banco do Gabriel Brazão, a primeira falha do Gabriel Brazão, os caras vão pedir o João Paulo. Então o São Paulo vai muito provavelmente falar o seguinte: presidente, arruma um clube pro João Paulo. Mas eu não posso tirar o jogador assim do Santos. O São Paulo vai explicar: olha, presidente, se o João Paulo ficar na reserva do Gabriel Brazão, eu não terei paz. Não vai ter paz. É blogueiro todo dia fazendo enquete, é torcida no final do jogo gritando o nome do João Paulo. Então não adianta. O João Paulo não pode ser reserva do Gabriel Brazão. Tem que liberar o João Paulo o ano que vem. Então, eu acho que o esqueleto do time existe, viu, Gabriel Zupo? Por isso que eu acho. E discordo de muita gente que fala: esse time do Santos é horroroso. Ele não é horroroso. Falta trabalho, falta um treinador mais competente. Tem boas peças do Santos, viu, Gabriel Zupo? Exatamente, Marcão. Eu até falo que o Santos precisa de uma reformulação para 2025, só que a gente sabe que pelo menos uns 12, 13 jogadores dá pra gente tirar alguma coisa. É que o Santos ele precisa melhorar o elenco, não a questão do time em si, é o elenco. Elenco e preparação física. Exato, é um time mal treinado. Porque assim, enquanto o nosso treinador atual ele só dá folga e treina um período, porque é que nem a gente tá falando. Todos esses dias que ele treina 2 períodos, que é uma vez na semana, que faz o jogo-treino, coitado do São Bernardo. O São Bernardo não aguenta mais perder pro Santos. É toda semana perdendo um jogo pro Santos e tomando gol do Yusufá. Que é o mais preocupante, né? O Yusufá tá proibido de andar em São Bernardo, de tanto gol que ele faz lá. E essa questão, gente, eu acho que tem que ter realmente uma reformulação, só que a estrutura a gente tem. Como a gente falou, o Guilherme vai ser útil. No estilo Sampaoli, ele vai gostar do Guilherme, sabe? Ele vai gostar do Wendel, que é um centroavante um pouco mais... que tem um pouco mais de mobilidade. Eu até acredito essa questão do Furt, que ele gostava do Sacha, que tinha mobilidade, e gostava do Uribe de ser um 9 um pouco mais fixo. Eu acredito que ele explore essas duas opções. Agora, se vai ser o Furt ou não, aí vai depender da situação física do jogador, que faz uma temporada horrorosa. Só que assim, é capaz que o São Paulo goste dele, sabe? É o que eu falo. Hoje, muitos torcedores falam que o Furt é ruim. Eu lembro que falavam isso do Jean Mota, e quando ele começou a jogar bem com o São Paulo, muita gente achava que o Jean Mota era um craque, que o São Paulo que conseguiu descobrir ele. Só que assim, nós precisamos de uma reformulação do elenco. A gente não pode, de novo, começar um ano com 11 jogadores, só o titular bom.
que no momento decisivo da temporada para disputar uma vaga na Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil, os caras vão acabar tudo estourado, como está acontecendo. Porque uma coisa, time bom ganha campeonato curto. Elenco bom tem chance de ganhar tanto o campeonato curto como o campeonato longo. Então eu acho que o Santos precisa reformular o elenco, que nem o Marcão falou uma coisa que é verdade. O João Paulo não joga com o Sampaoli. Não joga. Ele não... gente, de verdade, você gostando ou não do João Paulo, o João Paulo, ele tem um defeito técnico com o pé que não agrada o Sampaoli. O Arzu ficava pedindo para dar chance pro João Paulo lá em 2019. O Arzu aproveitou que o Vanderlei estava sendo queimado. O João Paulo já era ali bem avaliado em 2019. Sim. E o Sampaoli não quis. Exatamente. Ele vai bater o olho no Sampaoli. O Sampaoli vai bater o olho no João Paulo pra você não evoluiu. 4 anos, tá fora. Exatamente. Você é o mesmo, cara. Você não evoluiu, você é o mesmo de 4 anos atrás. E é capaz que o Sampaoli, ele tem bastante costume da temporada europeia de pegar 2 goleiros, um pra jogar Copa e o outro pra jogar o Campeonato Nacional. Agora, Zupo, uma coisa que me veio à cabeça aqui, você não acha que a pressão externa... O Marcelo Teixeira, ele é muito rodeado de muitas pessoas. O Marcelo Teixeira é rodeado de muita gente. Muita gente. Muita gente dá conselho pro Marcelo Teixeira toda hora, todo dia, toda noite. Você não acha que muita gente vai pedir para que Sampaoli não venha? Porque a vinda do Sampaoli significa demissões. Vamos lá, vamos ser sinceros. Arzu fica? Não fica. Não fica. Marcelo Fernandes vai ser auxiliar direto do Sampaoli? Não. Ele pode ficar no clube, mas não será o auxiliar direto do Sampaoli, como ele é do Carille. Quem mais? Léo Bastos. Não fica. Vai ter o acesso que tem hoje. Imagina o Léo Bastos com o Sampaoli. Não dura uma semana. Léo Bastos está fora. A quantidade de pessoas que ficam ali no CT Repelé diariamente e que vão para os jogos do Santos. Acabou a boquinha. O próprio Marcelo Teixeira vai ter a mesma influência no dia a dia do clube que tem hoje com o Sampaoli? Talvez não. Talvez não. Quem não se lembra, por exemplo, que quando o Pérez atrasava o salário, ele só pagava uma pessoa no clube? Quem que era? O Sampaoli. Um dia de atraso, o Sampaoli mandava um e-mail: presidente, formalizo que meu salário está atrasado em um dia. Então, o Sampaoli, esportivamente, ele é muito bom, mas ele é um combo também de problemas, hein? Ele é um combo também de problemas e, mais do que isso, tem atitude. A vinda do Sampaoli significa muitas mudanças internas. E aí a pergunta que não quer calar: o Santos está preparado para ter o Sampaoli? Marcão, de verdade, hoje não. Hoje não, porque eu acredito que vai ter muita batalha de ego com ele vindo. Ou o Marcelo Teixeira tenha pulso firme e faça um acordo muito bom com o Sampaoli. Falar, Sampaoli, é o seguinte, eu sei que você não gosta desse e daquele. Vamos tentar chegar no meio termo. É uma coisa que vai ser uma batalha de ego constante. Então tomara que o Marcelo Teixeira tenha consciência de que trazer um cara desse não é só bem bom. Tem o lado negativo também. É que nem a gente tá falando, Galo, Léo, Arzu, Marcelo Fernandes, João Paulo, com ele não joga. Com ele não joga e não trabalha. Tem jogadores que a torcida gosta, que nem, por exemplo, o Alisson em 2019 jogava com ele. Porque o Alisson naquela época ainda tinha condicionamento físico. O Alisson de hoje não joga. E tem gente que, se falar mal do Alisson, leva mais pro pessoal do que falar mal da mãe, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que o Sampaoli, a gente não tem que analisar só o campo. Tem que analisar o extracampo. Essa questão do salário que você citou, Marcão, é verdade. Eu lembro disso, tipo, o elenco tá sem receber o salário, tá com 2 meses atrasado. E o Sampaoli? Tá em dia. Tava em dia. O Pérez fazia de tudo para deixar em dia. Só que a gente também tem que... Mas sabe por que o Pérez pagava ele? Porque senão ele ia embora. Exato.
Se você não pagasse o Sampaoli, ele ia embora, ele não queria saber de nada. Não interessa o elenco estar atrasado, ele queria saber do dele. E ele estava se documentando, o Sampaoli tinha ali documentos para mais à frente entrar na justiça.